Para mim, estar o planeta vaporoso destinado a perder a sua existência mesma por efeito de reabsorção na atmosfera crescente do Sol. Assistir a um fim de mundo é ocorrência rara. Por isso, em meu entusiasmo, pensava comigo mesmo, com uma espécie de vaidade, eis, pois, um fim de mundo, ó Deus, e eis o destino reservado às inumeráveis terras habitadas, não é o fim, respondeu uma voz à minha ideia íntima, é o começo que? É o começo, pensei eu em seguida. O princípio da Terra mesma, respondeu a mesma voz. Tu reviste toda a história da Terra, distanciando-te dela com velocidade superior à da luz. Tal afirmação não me surpreendeu mais do que o primeiro episódio da minha vida ultraterrestre, pois, já familiarizado com os efeitos chocantes das leis da luz, estava desde então preparado para toda a nova surpresa. Eu havia duvidado do fato por certos detalhes que não vos pude narrar, para não perturbar a unidade da minha exposição, porém, sem embargo, incomparavelmente mais extraordinárias ainda do que a sucessão geral dos acontecimentos. Quereis, mas, se tratava realmente da Terra, como se explica aqui a vossa observação astronômica, feita antes para reconhecimento na constelação do altar, vos haja indicado, ao contrário, que o mundo por vós examinado não era a Terra, nem uma estrelinha do altar? Lumen é que essa constelação, em consequência da minha viagem no espaço, havia mudado de posição. Em lugar das estrelas de terceira grandeza e das de quarta que constituem essa figura, vista da Terra, meu distanciamento rumo da nebulosa havia reduzido tais astros a pequenos pontos imperceptíveis. Estavam lá outras estrelas brilhantes, sem dúvida alguma do cocheiro, estrelas diametralmente opostas às precedentes, quando se observa da Terra, mas que se interpuseram quando foram por mim transpostas. As perspectivas celestes haviam mudado, já, impossível quase se tornava determinar a posição do nosso Sol. Querens não tinha pensado nessa inevitável mudança de perspectivas para além de Capela. Assim sendo, tratava-se mesmo da Terra à vossa vista. Ademais, sua história se desenrolou em sentido inverso da realidade. Vistes os velhos acontecimentos chegando depois dos fatos modernos. Por que processos pôde a luz fazer-vos assim subir o rio do tempo? Além disso, ó Lumen, dissestes haver observado particularidades curiosas relativas à própria Terra. Desejaria particularmente formular algumas questões a respeito de tais detalhes. Ouvirei, pois, com interesse, as histórias extraordinárias que devem completar esta narrativa, persuadido de que, tal qual ocorreu anteriormente, elas responderão antecipadamente à minha curiosidade. Lumen, a primeira circunstância se prende à Batalha de Waterloo. Querens ninguém melhor do que eu recorda essa catástrofe, pois recebi uma bala na espádua, perto do Monte Saint-Jean, e um golpe de sabre em cima da mão direita, vibrado por um dos biltres de Blocher. Lumen, pois bem, meu velho camarada, assistindo de novo a essa batalha, eu a vi de modo diferente daquele pelo qual se desenrolou. Julgareis disso bem depressa. Quando reconheci o campo de Waterloo, ao sul de Bruxelas, divisei primeiramente um considerável número de cadáveres, sinistra assembleia da morte deitada sobre o chão. Ao longe, por entre o nevoeiro, lobrigava-se Napoleão chegando em recuo, com o seu cavalo seguro pela rédea, os oficiais que lhe faziam séquito marchavam igualmente retrocedendo. Alguns canhões deveriam começar o seu ribombo, pois, de tempo em tempo, eram vistas as tristes luzes dos seus clarões. Quando a minha vista se aclimatou suficientemente ao panorama, vi, em primeiro lugar, que alguns soldados mortos despertavam, ressuscitavam da noite eterna e se levantavam de um só movimento. Grupos a grupos, um grande número ressuscitou. Os cavalos mortos despertaram tal qual os cavaleiros e estes remontaram nos bucéfalos. Tão logo 2 ou 3 mil desses homens voltaram à vida, eu os vi formarem em perfeita linha de batalha, as duas hostes se defrontaram e começaram batendo-se com encarniçamento, furor mesmo, que quase se poderiam tomar por desespero. Uma vez iniciada a luta pelas duas partes, os soldados ressuscitavam mais rapidamente, franceses, ingleses, prussianos, hanoverianos, belgas, capotes cinzentos, uniformes azuis,
túnicas vermelhas, verdes, brancas, levantam-se do exército francês, distinguiu o imperador, um batalhão enquadrado envolvia, a guarda imperial havia ressurgido. Então, os imensos batalhões avançaram dos dois campos, precipitando suas pesadas ondas humanas, da esquerda e da direita entrecruzaram-se os esquadrões. Os cavalos brancos faziam flutuar ao vento sua aérea crina. Recordo o estranho desenho de Raffet e recordo-me do epigrama espectral do poeta alemão Seydlitz, rufa o tambor estranhamente, com toda a força o som ressoa, por essa força ressuscitam quantos soldados lá morreram. E deste outro, é a grande revista que, em ponto de meia-noite, tenta nos Campos Elíseos o César já falecido. Era bem Waterloo, mas um Waterloo de além-túmulo, porque os combatentes eram ressuscitados. Afora isso, singular miragem, marchavam em recuo uns contra os outros. Uma tal batalha produziu efeito mágico, que me impressionava, tanto mais fortemente, porque eu imaginava ver o autêntico acontecimento e esse se apresentava estranhamente transformado na sua imagem simétrica. Detalhe não menos singular, quanto mais se combatia, mais o número de lutadores aumentava, a cada claro aberto pelo canhão nas fileiras cerradas, um grupo de mortos ressuscitava imediatamente para preencher falhas. As tropas escoaram o dia estraçalhar-se pela metralha, canhões, balas, baionetas, sabres, espadas. Quando a imensa batalha terminou, não havia um só morto, um único ferido, os uniformes, há pouco rasgados ou em desordem, voltaram a bom estado, os homens se tornaram válidos, as fileiras corretamente formadas. Os 340.000 soldados que constituíam os dois exércitos se afastaram lentamente, um e outro, como se a ardente peleja não houvesse tido outro fim senão fazer ressuscitar, sob a fumaça do combate, os 100.000 cadáveres e feridos jacentes no plano algumas horas antes. Que batalha exemplar e digna de inveja! Infalivelmente, estava ali o mais singular dos episódios militares. E o aspecto físico fora sobrepujado pelo aspecto moral, quando refleti que tal batalha tivera em resultado, não vencer Napoleão, mas, ao contrário, pô-lo sobre o trono. Em vez de perder a pugna, o imperador a ganhara, e de prisioneiro se tornou soberano. Waterloo fora um 18 Brumário. Querem só compreendo pela metade, ó Lumen, esse novo efeito das leis da luz, e muito vos agradeceria se me desseis mais clara explicação, caso a tenhais apreendido. Lumen, eu vou-la deixei adivinhar, há pouco, ao dizer-vos que me distanciava da Terra com uma velocidade maior do que a da luz. Quereis explicar-me, porém, de que maneira esse distanciamento progressivo no espaço vos mostrou os acontecimentos em ordem inversa daquela em que se realizaram. Minha teoria é bem simples. Supondo que partis da Terra com uma velocidade exatamente igual à da luz, tereis sempre convosco o aspecto que a Terra apresentava no instante da vossa partida, por isso que vos afastais do globo com a velocidade igual a que leva esse cenário através do espaço. Ainda mesmo que viajasseis durante 10 ou 100 séculos, tal aspecto vos acompanharia sempre, a semelhança de um retrato que nunca envelhecesse, apesar do tempo encanecer o original dessa fotografia. Quereis esse fato eu já o compreendi em nossa primeira palestra. Lumem bem. Suponhamos agora que vos distanciais da Terra com uma velocidade superior à da luz. Que acontecerá? Encontrareis, à medida que avançardes no espaço, os raios saídos antes de vós, isto é, as fotografias sucessivas que, de instantes em instantes, se evoluam para a imensidão. Se, por exemplo, partis em 1867, com a velocidade idêntica da luz, olhareis eternamente esse panorama de 1867, se, porém, marchais mais rápido, ireis contemplando os raios de luz que partiram em cada ano anterior e levam gravada a fotografia respectiva de cada tempo. Para melhor pôr em evidência a realidade desse fato, peço aprecieis raios luminosos saídos da Terra em diferentes épocas. O primeiro será o de um momento qualquer do primeiro dia de janeiro de 1867.
a razão de 300.000 km por segundo, terá, no instante em que vos falo, feito um certo percurso desde a ocasião da sua passagem pela Terra, e se encontra agora a uma determinada distância, que exprimirei pela letra A. Consideremos a seguir outro saído um século antes, em 1 de janeiro de 1767. Levará 10 decênios de avanço sobre o primeiro e se encontrará a uma longitude muito maior, distância que designarei pela letra B. Terceiro raio, que localizo em 1 de janeiro de 1667, estará ainda mais longe, num trajeto igual ao que percorre a luz em 36.525 dias. Chamarei C o local onde se encontrará esse terceiro raio. Enfim, 1, 4, 5, 6 corresponderão, respectivamente, a 1 de janeiro de 1567, 1467, 1367, etc., e estarão escalonados a distâncias iguais, D e F, mergulhados cada vez mais no infinito. Eis, pois, uma série de fotografias terrestres em degraus da mesma linha, de distância em distância, no espaço. Ora, o espírito que se afasta, passando sucessivamente pelos pontos A, B, C, D e F, neles encontrará, sucessivamente também, a história secular da Terra em tais épocas. Quereis, mestre, a que distância estarão essas fotografias umas das outras? O meu cálculo é dos mais fáceis, o intervalo que as separa corresponde ao percorrido pela luz durante um século. Ora, a razão de 300.000 km por segundo, vereis que viajou 18 milhões em 1 minuto, 1080 milhões em 1 hora, 25 bilhões 923 milhões e 200 mil em um dia, 9.000 trilhões 467 bilhões 280 milhões em um ano, tendo em conta os bissextos. Disso se conclui, em consequência, que o intervalo entre dois pontos que guardam um século de distância será de 946 trilhões e 728 bilhões de quilômetros aproximadamente. Eis, disse eu, uma série de fotografias terrestres escalonadas no espaço a intervalos respectivos. Suponhamos agora que entre cada uma dessas imagens seculares se encontram escalonadas, a seu turno, as imagens anuais, guardando entre cada uma a distância que a luz percorre em um ano, e a que venho de me referir, e pois que de permeio a cada imagem anual temos as de cada dia, e pois que cada dia contém as das horas e cada hora, afinal, a imagem dos seus minutos, estes a dos segundos que os formam, e o todo sucedendo-se de acordo com a distância correspondente a cada um deles, teremos em um raio de luz, ou, para melhor dizer, em um jato de luz composto de uma série de imagens distintas, justapostas, a inscrição cósmica da história da Terra. Quando o espírito viaja nesse raio etéreo de imagens com velocidade superior à da luz, encontra sucessivamente as antigas. Chegando à distância onde se acha então o aspecto partido em 1767, já remontou a um século de história terrestre. Atingindo o ponto no qual encontra o panorama de 1667, terá alcançado 2 séculos. Quando chega a fotografia de 1567, o espírito já reviu 3 séculos, e assim por diante. Eu vos disse, de início, dirigir-me então a um montão de estrelas situado à esquerda de Capela. Esse conjunto se encontra a uma longitude incomparavelmente maior do que a da própria estrela, embora da Terra pareça estar à ilharga, por isso que os 2 raios visuais são vizinhos. Tal proximidade aparente é devida apenas à perspectiva. Para vos dar ideia do distanciamento provável desse longínquo universo, direi não ser ele menos vasto do que a Via Láctea. Pode-se assim imaginar a que distância seria preciso transportar a Via Láctea, para que ficasse reduzida ao aspecto daquela nebulosa. Meu sábio amigo, Arago, fez tal cálculo, que não ignorais, pois ele o repetia em cada ano do seu curso no observatório, e foi publicado postumamente. Seria necessário supor a Via Láctea mudada a uma distância igual a 334 vezes a sua extensão. Ora, despendendo a luz 150 séculos na travessia da Via Láctea de um extremo ao outro, a conclusão é que deverá empregar 334 vezes 150 séculos, ou seja, mais de 50.000 séculos para vir de lá.
Eu havia remontado o raio da Terra até essas remotas regiões e se a minha visão espiritual fosse mais perfeita eu teria podido distinguir, não somente a história retrospectiva 5 de 100 ou 1000 séculos, mas ainda a de 50.000 séculos. Quereis o espírito pode, pois, pela sua própria potência, atravessar todo o gênero de espaços incomensuráveis dos céus. Lumen pelo seu próprio poder, não, mas servindo-se das potências da natureza. A atração é uma dessas energias. Ela se transmite com velocidade muitíssimo superior à da luz, e as teorias astronômicas as mais rigorosas são forçadas a considerar tal transmissão no nível de quase instantânea. Acrescentarei que, se pude apreender os acontecimentos de tais longitudes, isso não foi pela apreciação visual física que vós conheceis, e sim por um processo diferente, mais sutil, que pertence à ordem psíquica. Os movimentos etéreos constitutivos da luz não são luminosos eles próprios, vós o sabeis. Um órgão visual não é necessário para os perceber. Vibrando a alma sob sua influência, percebe-os tão bem, e muitas vezes incomparavelmente melhor, quanto um aparelho de óptica orgânica. É de óptica psíquica. Assim, por exemplo, a atração atinge instantaneamente os 149 milhões de quilômetros que separam a Terra do Sol, enquanto que a luz emprega para isso 493 segundos. Quereis quanto tempo dura tal viagem, rumo desse universo longínquo? Lumen não percebestes já que o tempo não existe, fora do movimento da Terra. Que eu haja empregado 1 ano ou 1 hora em tal exame, é a mesma duração ante o infinito. Quereis eu havia pensado isso, as dificuldades físicas me parecem enormes. Permitis agora, que vos submeta uma estranha ideia que me surgiu no cérebro? Lumen é precisamente para atender às vossas reflexões que vos faço estas narrativas. Quereis eu me perguntava se essa mesma inversão poderia ter lugar para o ouvido tal qual para a vista, se, podendo ver um acontecimento ao avesso da sua realidade, seria possível ouvir um discurso começando pelo fim. É sem dúvida uma questão frívola e talvez de aparência ridícula, mas, no terreno do paradoxo, por que estacar? Lumen o paradoxo é apenas aparente. As leis do som diferem essencialmente das da luz. O som percorre somente 340 metros por segundo, e seus efeitos nada têm em absoluto de comum com os da luz. Todavia, é evidente que, se avançamos no ar com uma velocidade superior à do som, ouviremos ao inverso sons saídos dos lábios de um interlocutor. Se, por exemplo, este recitasse um alexandrino, o audiente, distanciando-se com a predita rapidez a partir do instante em que ouvisse a última sílaba, encontraria sucessivamente as outras 11 pronunciadas antes e ouviria o verso ao avesso. Quanto à teoria em si, ela nos inspira uma reflexão curiosa, e é que a natureza teria podido fazer com que o som não percorresse 340 metros por segundo, e sua velocidade, dependente da densidade e elasticidade do ar, fosse diversa do que é, mais lenta, muito mais demorada mesmo. Porque, por exemplo, não se transmite ele no ar com a velocidade de alguns centímetros apenas por segundo? Ora, vede que resultaria, se assim fosse. Os homens não se poderiam falar, andando. 2 amigos, em palestra, um dá um passo, 2 passos à frente, distanciando-se 100 centímetros, suponhamos. E porque o som empregaria muitos segundos para transpor esse metro, resultaria que, ao invés de ouvir a continuação da frase pronunciada pelo amigo, o avançado ouviria de novo, em ordem inversa, os sons constitutivos das frases anteriores. Que mal, se não se pudesse conversar, caminhando, e que 3/4 partes das criaturas não se pudessem entender? Estes reparos, meu amigo, me tentam, relativamente às vossas meditações, a um assunto bem digno de atenção e do qual muito pouco se há cogitado até aqui, a adaptação do organismo humano ao ambiente terrestre. A maneira pela qual o homem vive, e percebe, suas sensações, seu sistema nervoso, sua estatura, seu peso, sua densidade, sua locomoção, suas funções, em uma palavra, todos os seus atos são regidos, constituídos mesmo, pelo estado do vosso planeta. Nenhuma de vossas ações é absolutamente livre, independente, o homem é o resultado dócil, ainda que inconsciente, das forças orgânicas da Terra.
sem dúvida, não sendo a alma humana função do cérebro, existindo autônoma, desfruta de liberdade relativa, mas essa liberdade é inteiramente ligada às suas faculdades, sua potência e sua energia, ela se determina segundo as causas que a decidem. Ao nascer de todo homem, aquele que conhecesse exatamente as faculdades dessa alma e as circunstâncias que rodeiam essa vida, poderia, por antecipação, escrever tal vida em todos os seus detalhes. O organismo é o produto do planeta, mas não é em consequência de uma fantasia divina, de um milagre, de uma criação direta que o homem está constituído tal qual se encontra. Sua forma, em suma, tem causa no estado do vosso planeta, na atmosfera que respirais, na alimentação que vos nutre, no peso sobre a superfície da Terra, na densidade dos materiais terráqueos, etc. O corpo humano não difere, anatomicamente, do de um mamífero superior, e, se remontardes às origens das espécies, encontrareis transformações graduais estabelecendo, por testemunhos irrecusáveis, que toda a vida terrestre, desde o molusco até o homem, é o desenvolvimento de uma só e única árvore genealógica. A forma humana tem por origem a forma animal, o homem é a borboleta saída da crisálida das idades paleontológicas. De tal fato resulta a consequência de que, nos outros mundos, a vida orgânica difere da existente aqui, de que as humanidades resultantes, lá tanto quanto aqui, das forças em atividades em cada planeta sejam absolutamente diversas em suas conformações da gente terreal. Por exemplo, nos mundos onde não se come, o tubo digestivo e as entranhas desapareceram. Nos mundos fortemente eletrizados, os seres são dotados de um sentido elétrico. Em outros a vista é constituída de raios ultravioletas e os olhos nada têm de comum com os vossos, nem veem o que vedes, e sim que não enxergais. Os órgãos se acham em relação com as respectivas funções. Quereis não somos, pois, o tipo absoluto da criação? E a criação é, ela mesma, um perpétuo vir a ser, uma resultante, segundo as forças em atividade. Minha própria alma se encontra nesse caso. Há tanta diversidade entre as almas quanto entre os corpos. Para que ela exista, na condição de ser independente, com consciência de si mesma, para que conserve a lembrança de sua identidade e esteja apta para a imortalidade, é necessário que desde esta vida ela saiba que existe em realidade. De outra forma, terá avançado no amanhã da morte tanto quanto na véspera e cairá, qual um sopro insensível, no cego turbilhão do cosmos, na igual condição de qualquer outro centro de força inconsciente. Muitos homens na Terra blasonam de admitir apenas a matéria, sem saberem, aliás, o que estão dizendo, pois não a conhecem, e, além desses, outros, mais numerosos ainda, que não pensam coisa alguma, não são imortais, por não terem consciência da sua existência. Os espíritos que vivem realmente da vida espiritual são apenas os que estão aptos para a imortalidade. Quereis e são muitos. Lumenis, meu amigo, a aurora que, de novo, me convida a regressar ao seio do espaço povoado de coisas desconhecidas da Terra, veio fecundo no qual os espíritos reencontram os salvados das existências transcorridas, os segredos de muitos mistérios, as ruínas de mundos destruídos e a gênese de mundos futuros. Seria de resto supérfluo alongar esta narrativa de detalhes inúteis. Minha intenção foi mostrar que, para ter o espetáculo de um mundo e de um sistema de vida inteiramente opostos ao vosso, basta distanciar-se da Terra com velocidade superior à da luz. Nesse arrojo da alma, rumo aos horizontes inacessíveis do infinito, se encontram os raios luminosos refletidos pela Terra e pelos outros planetas desde há milhares e miríades de ciclos anuais, e, observando-se os planetas de tão longínqua distância, pode-se assistir de visu aos acontecimentos da sua história passada. Assim se sobe o rio do tempo até suas nascentes. Uma tal faculdade deve iluminar, para vós, de novas claridades as regiões da eternidade. Eu me prometo fazer-vos bem depressa conhecer as consequências metafísicas, se, segundo espero, admitistes o valor científico da documentação deste estudo ultraterrestre. Terceira narrativa, Homo Homunculus. Quereis eu vos escutei com interesse, ó lumen, sem estar, eu o confesso, inteiramente persuadido de que tudo, quanto tivestes a bondade de me narrar seja realidade absoluta.
Estou sob a impressão de um possível voo imaginativo. Em verdade, é muito difícil crer que se possam ver tão distintamente todas as coisas. Quando há nuvens, por exemplo, não podeis observar através delas o que se passa na superfície da terra. O mesmo ocorre do interior das casas. Lumen, desenganai-vos, meu amigo, as ondulações do éter atravessam obstáculos que poderíeis supor intransponíveis. As nuvens são formas de moléculas entre as quais um raio de luz pode muitas vezes passar. E a luz não é o que ela parece ser, raios invisíveis para os vossos olhos atravessam os corpos opacos e certos aspectos da Terra poderiam, mesmo através das nuvens, levar sua fotografia ao longe no espaço. Tal irradiação é um movimento vibratório do éter, pode ser visto por outro processo que não exercitar da retina e do nervo óptico. As vibrações do éter são perceptíveis por outros sentidos que não os vossos. Se for a derradeira objeção que tendes a fazer, confessemos estar longe de respondível. Querens tendes particular maneira de resolver todas as dificuldades. Talvez seja isso um privilégio dos seres espirituais. Tive sucessivamente que admitir vosso transporte à capela, com velocidade superior à da luz, que chegastes ao mundo independentemente de reencarnar ali, que vossa alma permanece liberta de qualquer invólucro corporal, que vossa percepção ultraterrestre é bastante poderosa para distinguir desde o alto tudo, quanto se passa aqui, que podeis avançar ou recuar no espaço, a vosso arbítrio, enfim, que as próprias nuvens não constituem empecilho aqui. Possais distinguir a superfície do nosso globo. Devemos convir que em tudo isso há bem grandes dificuldades para a compreensão. Enquanto sois terrestre ainda, meu velho amigo, e quanto vos surpreenderíeis agora, se vos demonstrasse a infantilidade dessas objeções, e bem assim que quaisquer outras opostas nesse sentido seriam puros efeitos da vossa ignorância nativa. Que pensaríeis, se vos dissesse não existiram entre os homens que tenham uma ideia, ao menos, do que se passa sobre a face da própria terra, e que nenhum compreende a natureza? Quereis em nome das indiscutíveis verdades da ciência moderna, eu ousaria supor ser vossa intenção impor. Lumen Deus seja louvado. Escutai, meu amigo. As maravilhosas descobertas da ciência contemporânea deveriam abrandar a esfera das vossas concepções. Vindes de descobrir a análise espectral. Pelo exame de modesto raio de luz lançado de longínqua estrela, constatais que elementos constituem essa estrela inacessível e lhe alimentam o fulgor. Aí está, meu jovem irmão espiritual, um acontecimento mais estupendo por si só do que todas as conquistas dos Alexandres, dos Césares, dos Napoleões, do que todas as descobertas dos Ptolomeus, dos Colombos, dos Gutenbergs, do que todas as Bíblias dos Moisés, dos Confúcio, dos Jesus 7, pois que, imensidades cavam abismos que vos separam de Sírio, Arcturus, Vega, Capella, de Castor e Pólux. E vós analisais as substâncias constitutivas desses sóis, parecendo que os pegais nas mãos e os submeteis ao cadinho do laboratório. E vos recusais a admitir que, por processos de vós desconhecidos, a visão da alma possa apreender, por ela mesma, o aspecto luminoso de um mundo distante e nele distinguir os mínimos detalhes. O telégrafo leva em um instante inapreciável vosso pensamento da Europa à América através dos abismos do oceano, dois interlocutores conversam em voz baixa a milhares de quilômetros de distância, e não quereis admitir minhas comunicações somente porque não as compreendeis de todo, completamente? E compreendeis de que modo o despacho voa e se transmite? Não, não é verdade. Deixai, pois, de conservar dúvidas que nem mesmo têm valor de ser científica. Quereis minhas objeções, meu caro mestre, não possuem outro intento que obter novas luzes para minha inteligência. Estou longe de negar a realidade de tudo, quanto me fizestes bondosamente conhecer, mas procuro adquirir uma ideia racional e exata. Lumen, ficai certo, meu amigo, de que nunca me formalizo, de modo algum, e para elevar ao meu grau à esfera das vossas concepções posso, imediatamente, abrir vosso olhar ante a insuficiência das vossas faculdades terrestres, e sobre a pobreza fatal da ciência chamada positiva, convidando-vos a refletir em que as causas das vossas impressões são unicamente modalidades de movimento, e que quanto orgulhosamente se denomina ciência.
não passa de percepção orgânica muito limitada. A luz, por intermédio da qual vossos olhos enxergam, o som, veículo para que vossas orelhas ouçam, são diferentes modos de movimento que vos impressionam, os odores, os paladares, etc., são emanações que vêm chocar em nosso nervo olfativo ou em nosso paladar. É ainda movimento vibratório que se transmite ao cérebro. Podeis apenas apreciar alguns desses movimentos através dos sentidos de que fostes dotados, principalmente pela vista e pelo ouvido. Vós outros acreditais, ingenuamente, ver e compreender a natureza. Não representa nada, quanto alcançais. Recebeis alguns dos movimentos em atividades sobre o vosso átomo sublunar, estudo. Fora das impressões que apreendeis há uma infinidade de outras que não podeis alcançar. Querens perdoai, mestre, porém esse novo aspecto da natureza não me parece bastante claro para que o possa bem compreender. Detalhai. O meu aspecto, para vós, efetivamente é novo, mas uma reflexão atenta fará que o assimileis. O som é formado por vibrações que, executando-se no ar, vêm ferir a membrana do vosso tímpano acústico e vos dão a impressão de tons diversos. O homem não percebe todos os sons. Quando as vibrações são muito lentas, aquém de 40 por segundo, o som é muito baixo, a orelha não o apreende. Quando as vibrações são demasiado rápidas, acima de 36.000 por segundo, o som se torna muito agudo, vosso ouvido não o capta mais. Acima ou abaixo desses dois limites do organismo humano, existem ainda vibrações perceptíveis por outros seres, certos insetos, por exemplo. Os mesmos raciocínios são aplicáveis à luz. Os diferentes aspectos desta, as nuances e as cores dos objetos são identicamente devidos a vibrações que tocam vosso nervo óptico e nele produzem a impressão de intensidades diversas da luz. Vossos olhos não veem tudo, quanto poderia ser divisado por outros órgãos. Quando as vibrações são muito lentas, inferiores a 458 trilhões por segundo, a luz é bastante fraca, vosso olhar não a vê. Quando muito velozes, para além de 727 trilhões por segundo, a luz ultrapassa vossa faculdade orgânica de percepção e se torna invisível para vós outros. Acima e abaixo dessas duas fronteiras, vibrações etéreas existem perceptíveis por outros seres. Não conheceis, pois nem vos é possível conhecer, senão as impressões que possam fazer vibrar as cordas da vossa lira corporal que se chamam nervo óptico e nervo auditivo. Imaginai, por um instante, a extensão das coisas imperceptíveis para vós outros. Todos os movimentos ondulatórios que existem no universo, entre aqueles que dão a cifra de 36.000 e os que fornecem a de 458 trilhões, 458 trilhões, na mesma unidade de tempo, não podem ser percebidos, nem vistos por vós, e fatalmente permanecerão desconhecidos às vossas faculdades de apreensão. Experimentai medir tal escala. A ciência contemporânea começa a penetrar um pouco por esse mundo invisível, e sabeis que acabam de mensurar as vibrações inferiores a 458 trilhões, os raios caloríficos, invisíveis, infravermelhos, e as superiores a 727 trilhões, raios químicos, também invisíveis ultravioleta. Os métodos científicos, porém, têm capacidade apenas para estender um pouquinho a esfera da percepção direta, sem poder elastecê-la muito. O homem permanece isolado no meio de infinito. Mais ainda, inumeráveis outras vibrações existem na natureza, as quais, não estando em correspondência com a vossa organização e não podendo ser recebidas por vós, permanecem sempre de vós ignoradas. Se tivesseis outras cordas em vossa lira, 10, 100, 1000, a harmonia da natureza se traduziria mais completamente, fazendo que entrassem em vibração, cada uma na gama correspondente. Poderíeis atingir uma grande quantidade de fatos, que se desdobram em vosso redor sem que deles possais adivinhar a existência sequer, e, ao invés de duas notas dominantes, seria possível formar ideia do conjunto do concerto. Sois, porém, de lastimável pobreza, da qual não deveis duvidar, pois que é pobreza geral, em tal grau, que impossível se torna compareis com a riqueza de certos seres superiores aos habitantes da terra.
os sentidos que possuis bastam para vos indicar a existência possível de outros, não somente mais poderosos, porém até de espécie completamente diversa. Pelo sentido do tato, por exemplo, conseguis identificar a sensação do calor, mas é fácil imaginar a existência de um sentido especial, análogo àquele pelo qual a luz vos dá o aspecto dos objetos exteriores, tornando o homem capaz de julgar da configuração, da substância, da estrutura interna e das outras qualidades de um objeto, pela ação das ondas caloríficas deste emitidas. Idêntico raciocínio poderia ser formulado com relação à eletricidade. Podeis de igual modo idealizar a existência de um sentido que, sendo para os olhos o mesmo que o espectroscópio é para o telescópio, desse o conhecimento dos elementos químicos dos corpos. Assim, já sob o ponto de vista científico tendes bases suficientes para imaginar dos modos de percepção de todo diferentes dos característicos da humanidade terrestre. Tais sentidos existem em outros mundos, e bem assim uma infinidade de maneiras de perceber a ação das forças da natureza. Querens confesso, ó mestre, singular e nova claridade se fez em meu entendimento e as vossas explicações valeram para mim por uma interpretação genial da realidade. Havia eu imaginado já a possibilidade de semelhantes coisas, mas não as pude adivinhar, envolto que me encontro ainda pelos sentidos terrestres. Bem certo é que se necessita estar fora do nosso círculo para julgar verdadeiramente o conjunto das realidades. Assim, dotados que somos de alguns sentidos restritos, podemos conhecer apenas os fatos acessíveis à percepção desses sentidos. O resto permanece, naturalmente, ignorado. E será tal resto muito, ao lado do que conhecemos. Lumen, esse resto é imenso, e quanto sabeis é quase nada. Não somente vossos sentidos deixam de perceber os movimentos físicos que, a exemplo da eletricidade solar e terrestre, cujos eflúvios se cruzam na atmosfera, o magnetismo dos minerais, das plantas e dos seres, as afinidades dos organismos, etc., se tornam invisíveis para vós, mas ainda percebem menos os movimentos do mundo moral, as simpatias e antipatias, os pressentimentos, as atrações espirituais, etc. Eu vos digo, em verdade, quanto sabeis, e tudo, que pudesseis conhecer, por intermédio dos sentidos terreais, é nada em face do que existe. Esta verdade é tão profunda que se poderia fazer coexistirem na terra seres substancialmente diferentes de vós, desprovidos de olhos e orelhas, e de qualquer dos vossos sentidos, mas dotados de outros, capazes de perceber o que não percebeis, vivendo no mesmo mundo convosco, capazes de conhecer o que não podeis conhecer e, ainda, formando da natureza uma ideia completamente estranha à que formais. Quereis isso agora excede de todo a minha mentalidade. Lumen, e melhor ainda, ó meu terrestre amigo, posso acrescentar, com toda sinceridade, que as percepções por vós recebidas, que constituem a base da vossa ciência, não são, mesmo, percepções da realidade. Não. Luzes, claridades, cores, aspectos, tons, ruídos, harmonias, sons diversos, perfumes, sabores, qualidades aparentes dos corpos, etc., não são outra coisa além de formas. Essas modalidades entram em vosso pensamento pelos portais dos olhos e das orelhas, do olfato e do paladar, e vos apresentam aparências, mas não a essência mesma das coisas. A realidade escapa inteiramente ao vosso espírito e estáis em absoluto incapazes de compreender o universo. A matéria, ela própria, não é o que julgais. Ela não tem absolutamente nada de sólida, vosso corpo mesmo, um pedaço de ferro e de granito não tem mais solidez do que o ar que respirais. Tudo isso é composto de átomos, que não se tocam sequer e se acham em perpétuo movimento. A Terra, átomo do céu, corre no espaço com a velocidade de 106.000 km por hora, ou de 8 vezes o seu diâmetro, mas, relativamente às suas dimensões, cada um dos átomos que constituem vosso próprio corpo e circulam em vosso sangue corre com velocidade ainda maior. Se vossos olhos fossem bastante capazes de bem observar essa pedra, eles não a veriam mais, porque a atravessariam.
Reconheço, porém, na perturbação íntima do vosso encéfalo, concentrado em circunvoluções fechadas, e nas agitações fluídicas que atravessam vossos lóbulos cerebrais, que não compreendeis absolutamente nada das minhas revelações. Não prosseguirei, pois, neste assunto, apenas esboçado aqui no intuito de mostrar quanto seria profundo o vosso erro de ligar importância às dificuldades oriundas da vossa sensação terrestre de vos deixar entender que nem vós, nem homem algum sobre a terra, podeis formar ideia, mesmo aproximada, do universo. O homem terrestre é um homúnculo. Ah, se conhecesseis os organismos que vibram sobre Marte ou em Uranus, se vos fosse dado apreciar os sentidos em atividade sobre Vênus e num satélite vizinho do anel de Saturno, se alguns séculos de viagem vos tivessem permitido a observação das formas da vida nos sistemas de estrelas duplas, sensações da vista nos sóis coloridos, impressões de um sentido elétrico, vosso desconhecido, nos grupos de sóis múltiplos, se uma comparação ultraterrestre, em suma, vos tivesse fornecido elementos de novo conhecimento, compreenderíeis que seres vivos possam ver, ouvir, sentir-o, para melhor expressar, conhecer a natureza, sem olhos, sem orelhas, sem olfato, que um indeterminado número de sentidos existem em outros mundos, sentidos essencialmente diferentes dos vossos, e que há, dentro da criação, uma quantidade incalculável de fatos maravilhosos que vos é atualmente impossível imaginar. Nessa contemplação geral do universo, meu amigo, se apercebe da solidariedade que une o mundo físico ao mundo psíquico, sabe-se de mais alto a força íntima que eleva certas almas experimentadas pelos grosseiros choques da matéria, porém depuradas pelo sacrifício, rumo às regiões solenes da luz espiritual, e compreende-se a imensa felicidade reservada a esses seres, os quais, mesmo sobre a terra, conseguem eximir-se das paixões corporais. Quereis voltando à transmissão da luz no espaço, será que a luz não se perde, afinal? Será que o aspecto da Terra fica eternamente visível e não se atenua, ao contrário, em razão do quadrado da distância, para se aniquilar a um certo termo? Lumen vossa expressão, afinal, não tem aplicação, atendendo-se a que não existe fim no espaço. A luz se atenua, é verdade, com a distância, os aspectos se tornam menos intensos, porém nada se perde inteiramente. Um número qualquer, perpetuamente reduzido pela metade, por exemplo, jamais poderá ficar igual a zero. A Terra não é visível por todos os olhos a uma determinada distância, mas o seu aspecto existe nesse tempo, mesmo que não seja percebido, e vistas espirituais podem distingui-lo. Ademais, a imagem de um astro, levada nas asas da luz, se afasta por vezes a insondáveis profundezas nos obscuros desertos do vácuo. Há no espaço vastas regiões sem estrelas, países dizimados pelo tempo, de onde os mundos se foram sucessivamente distanciando pela atração de focos exteriores. Ora, a imagem de um astro, atravessando esses negros abismos, se encontra na condição análoga da imagem de uma pessoa ou objeto que o fotógrafo obtém na câmara escura. Não é impossível que essas imagens encontrem em tais vastos espaços um astro obscuro. A mecânica celeste constatou a existência de muitos, de condição particular, cuja superfície, formada de iodo, quiçá, a acreditar-se na análise espectral, seria sensibilizada e capaz de fixar sobre ela mesma a imagem do mundo longínquo. Assim viriam gravar-se os acontecimentos terrestres sobre um globo obscuro. E se tal globo gira sobre si próprio, tal qual os outros corpos celestes, apresentará sucessivamente suas diferentes zonas à semelhança da face terrestre, tomará a feição de fotografia contínua dos acontecimentos sempre subsequentes. Demais, descendo ou subindo, segundo um eixo perpendicular ao seu equador, a linha onde as imagens se reproduzissem descreveriam, não mais um círculo, e sim uma espiral, e, após terminar o primeiro movimento de rotação, as imagens novas não coincidiriam com as antigas e não se superporiam, e sim se seguiriam acima ou abaixo. A imaginação poderá agora supor que tal mundo não é esférico, mas cilíndrico, e ver assim no espaço uma coluna imperecível sobre a qual se gravariam e enrolariam na superfície os grandes acontecimentos da história terrestre.
Eu próprio não vi tal realização tendo deixado a Terra havia pouco tempo, mal pude encetar a contemplação dos primeiros panoramas das maravilhas celestes. Assegurar-me-ei proximamente da realidade desse fato, se verificou dentro da riqueza infinita das criações astrais, quer pela natureza mesma, quer pela indústria das suas humanidades longínquas. Quer em si o raio luminoso partido da terra jamais se destrói, ó mestre, as vossas ações se tornam eternas? Lumen vós o dissestes. Um ato que se realizou não poderá ser apagado e nenhuma potência terá força para o desfazer. Um crime é praticado em pleno campo deserto. O criminoso se afasta, permanece incógnito e supõe que o ato por ele realizado passou para sempre. Lavou as mãos, arrependeu-se, acredita sua ação apagada. Em realidade, porém, nada se destrói. No momento em que o crime foi consumado, a luz o apanhou e o transmitiu pelo céu com a rapidez do relâmpago, foi incorporado em um raio de luz eterna, eternamente se transmitirá no infinito. Eis uma boa ação praticada ocultamente, o benfeitor a escondeu, a radiação, visível ou não, dela se apossou. Longe de ser esquecida, subsistirá para todo sempre. Napoleão ceifou em plena floração da existência 5 milhões de homens, na média de 6 lustros de idade, os quais deviam viver mais 7 lustros, segundo os cálculos das probabilidades e das leis da vida humana. Isso vale por 175 milhões de anos que ele destruiu em vidas, sendo metade, aproximadamente, apenas para satisfazer sua ambição pessoal. Ele merecia, em expiação, ser conduzido no raio de luz que partiu das planícies de Waterloo, em 18 de junho de 1815, distanciar-se no espaço com a mesma velocidade da mesma luz, e ter constantemente ante os olhos o momento crítico em que viu esboroar-se, para sempre, a fogueira da sua vaidade, e sofrer, sem trégua, a dor do mesmo desespero. E ficar preso a esse raio de luz durante os milhares de séculos destruídos pela sua responsabilidade. Realmente, sem padecer tal vertiginosa viagem, ele tem constantemente ante a visão esse indelével pesadelo. E se vos fosse dado entrever o que se passa na ordem moral, tão nitidamente quanto observais o que ocorre na ordem física, reconheceríeis vibrações e transmissões de uma outra natureza que ficham, nos arcanos do mundo espiritual, as ações e até os mais secretos pensamentos. Querens vossas revelações são espantosas, ó Lumen. Deste modo, são nossos destinos intimamente ligados à construção do próprio universo. Eu pensei, algumas vezes, no problema especulativo de uma comunicação qualquer entre os mundos, com o auxílio da luz. Muitos físicos têm idealizado a possibilidade de se estabelecer um dia comunicações entre a Terra e a Lua, e mesmo entre os planetas, por meio de sinais luminosos. Mas, se pudesse fazer sinais da Terra uma estrela, e se a luz respectiva empregasse, por exemplo, um século de percurso, o sinal da Terra não chegaria ao seu destino antes desse tempo e a resposta não nos viria antes de igual intervalo. Decorreriam 2 séculos entre a pergunta e a resposta. O observador terrestre teria morrido de há muito, quando chegasse ao observador a sua mensagem sideral, e este teria, sem dúvida, acontecido mesmo, quando a sua resposta fosse lá recebida. Lumen isso seria, com efeito, uma conversação entre vivos e mortos. Querens perdoareis, mestre, uma derradeira questão, um tanto indiscreta, uma última, pois vejo Vênus empalidecer e sei que vossa voz vai cessar de se fazer ouvir. Se as ações são de gênero a se tornar visíveis das regiões etéreas, poderemos ver, após nossa morte, não somente nossas próprias ações, mas ainda as dos nossos semelhantes, aquelas que nos interessem, bem entendido. Por exemplo, um par de almas gêmeas e sempre unidas gostará de rever durante séculos as doces horas que passaram juntas na Terra, distanciar-se-á no espaço com a velocidade igual à da luz a fim de manter ante o olhar a mesma hora ditosa. Por outras palavras, um esposo seguirá com interesse a vida completa de sua companheira, no caso de surgir algum particular detalhe inesperado, ele poderá examiná-lo com detença, e bem assim quantos lhe pareçam interessantes à sua sensibilidade. Poderá mesmo, se a companheira desencarnada residir em alguma região vizinha, atraí-la para observarem em comum tais fatos retrospectivos.
Nenhuma negativa poderia prevalecer ante esse flagrante testemunho. Quem sabe se os espíritos se proporcionam assim o espetáculo de alguns fatos íntimos. Lumen no céu, ó meu terrestre amigo, pouco se apreciam essas lembranças de ordem material, e muito me admiro de que estejais a isso preso ainda. O característico que vos deve particularmente impressionar, no conjunto dos fatos que constituem as nossas duas palestras, é que, em virtude das leis da luz, podemos rever os acontecimentos depois de ocorridos, e até mesmo quando depois de consumados, se hajam dissipado, em realidade. Quereis acreditai, mestre, que essa verdade jamais se apagará da minha memória. Foi precisamente esse ponto que me maravilhou. Esquecei a minha digressão anterior. Para vos falar a verdade, o que ultrapassa de muito a minha imaginação, desde a vossa primeira palestra, foi o pensar que a duração da viagem do espírito pode ser não somente nula, negativa, mas ainda retrógrada. Tempo retrogrado, duas palavras que de certo estranham o encontrar-se juntas. Ousa-se acreditar? Partis hoje para uma estrela, e chegais ontem. Que disse eu, ontem, chegareis a 26.300 dias. Ireis mais e mais longe e lá chegareis a um século. Seria necessário reformar a gramática. Lumen é incontestável. Falando em estilo terrestre, não há erro em exprimir-se assim, pois que a Terra está em 1793, etc., para o mundo onde chegamos. Aliás, tende sobre o vosso globo mesmo certos paradoxos aparentes que, de longe, dão uma ideia disso. Por exemplo, o do recado telegráfico, que, enviado de Paris ao meio-dia, chega a Nova York, às 6h55 da manhã. Mas, não são as aplicações particulares ou os aspectos curiosos que convém guardeis em vosso espírito, e sim a revelação de que eles são a forma da metafísica da qual se tornam a expressão sensível. Sabeis que o tempo não é uma realidade absoluta, mas somente uma transitória medida causada pelos movimentos da Terra no sistema solar. Considerado pelo olhar da alma e não pelos olhos do corpo, esse quadro não fictício, mas real, da vida humana, tal qual foi sem dissimulação possível, atinge, por um lado, o domínio da teologia nesse em que se explica fisicamente um mistério ainda inexplicado, o do julgamento particular, e feito por nós mesmos, de cada um após a morte. Sob o ponto de vista do conjunto, o presente de um mundo não é uma realidade momentânea, que desaparece logo em seguida à sua aparição, um aspecto sem consistência, um alçapão no qual o futuro atingido de catarata tomba perpetuamente no passado, um plano matemático no espaço, é, bem ao contrário, na realidade efetiva que se distancia deste mundo com a rapidez da luz e, embrenhando-se gradualmente no infinito, se converte assim num presente eterno. A realidade metafísica desse vasto problema é tal, que pode ser concebido no grau da onipresença do universo em toda a sua duração. Os acontecimentos se esvaem para o local que lhes deu origem, mas perduram no espaço. Essa projeção sucessiva e sem fim, de todos os fatos consumados em cada um dos mundos, se efetua no seio do Ser Infinito, cuja ubiquidade toca por esse modo cada coisa em uma permanência eterna. Os acontecimentos realizados na superfície da Terra, desde sua origem, são perceptíveis no espaço a distâncias tanto mais longínquas quanto mais são eles recuados. Toda a história do globo e a vida de cada um dos seus habitantes poderiam ser, pois, vistas à vez, pelo olhar que abrangesse esse espaço. Compreendemos opticamente, desse modo, que o Espírito Eterno, presente em toda a parte, veja todo o passado em um mesmo momento. O que é verdade em nossa Terra é verdade de todos os mundos do espaço. Assim, a história inteira de todos os universos está presente à vez na universal ubiquidade do Criador. Que olhos transcendentes possam realmente ver semelhante história, pouco importa, ela existe, ela está inscrita. Posso ajuntar que Deus conhece todo o passado, não somente por essa vista direta, mas ainda pelo conhecimento de cada coisa presente.
Se um naturalista, qual o foi Cuvier, soube reconstruir espécies animais desaparecidas, apenas com o auxílio de ossamentas, o autor da natureza conhece pela Terra atual a Terra do passado, o sistema planetário e o Sol da época pretérita, e todas as condições de temperatura, de agregações, de combinações pelas quais os elementos chegaram a formar os compostos existentes atualmente. De outra parte, o futuro é também completamente presente a Deus em seus germes atuais quanto o passado é em seus frutos. Cada acontecimento é ligado de maneira indissolúvel com o passado e o futuro. Este será também atraído pelo presente, e portanto logicamente deduzível, existe tão exatamente quanto o passado foi inscrito para que existisse e fosse reconhecível. Para o absoluto, o tempo não existe, o passado e o futuro são lidos na página aberta de um presente perpétuo. Mas, repito, o ponto capital das nossas palestras foi fazer-se compreender que a vida passada dos mundos e dos seres existe sempre no espaço, graças à transmissão sucessiva da luz através das vastas regiões do infinito. Quarta narrativa. Anteriores vitae. Depois do dia em que se deu o nosso último encontro, ó Lumen, 104 semanas se escoaram. Durante esse período, insensível para vós habitantes do espaço eterno, porém muito sensível para nós outros os da Terra, elevei bastantes vezes meu pensamento rumo aos grandes problemas nos quais me iniciastes e novos horizontes se desvendaram ante a visão da minha alma. Sem dúvida também, desde aquela vossa partida da Terra, as observações e estudos vossos se acresceram sobre um campo de pesquisas cada vez mais vasto. Tendes, de certo, inumeráveis descobertas a entregar à minha inteligência melhor preparada. Ah, se sou digno, e se as posso compreender, narrai, ó Lumen, as viagens celestes que conduziram vosso espírito no rumo das esferas superiores, das verdades desconhecidas que vos foram reveladas, das perspectivas que vos foram abertas, dos princípios que vos foram ensinados sobre o misterioso assunto do destino dos homens e dos seres. Lumen, preparei vossa alma, meu caro e velho amigo, para receber essas impressões estranhas, que nenhum espetáculo terrestre jamais produziu, nem seria capaz de engendrar. É necessário, não obstante, que torneis vosso espírito inteiramente livre de qualquer preconceito terrestre. Quanto vou narrar, causará pasmo, mas recebei tudo, primeiramente com atenção, qual se fosse uma verdade constatada, e não com a ideia de romance. É um primeiro esforço que reclamo do vosso estudioso ardor. Quando houverdes compreendido, e compreendereis, se empregardes nisso um critério matemático e uma alma livre, concebereis que todos os fatos constitutivos da nossa existência ultraterrestre são, não somente possíveis, mas ainda verdadeiros e muito mais em harmonia íntima com as nossas faculdades intelectuais já manifestadas sobre a Terra. Quereis ficar certo, ó Lumen, de que estou nisto de espírito liberto, despido de qualquer servidão intelectual, e disposto ardentemente a escutar essas revelações que ouvido humano jamais ouviu. Lumen, os acontecimentos que se farão objeto desta narrativa não têm somente a Terra e os astros vizinhos por cenário, mas se estendem pelos campos imensos da astronomia sideral e farão que conheçamos verdadeiras maravilhas. Sua explicação será dada, tal qual as precedentes, pelo estudo da luz. Ponto mágico projetado de um astro a outro, da Terra ao Sol, da Terra às estrelas, da luz. Movimento universal que enche os espaços, sustém os mundos em suas órbitas e constitui a vida eterna da natureza. Preparai-vos com o maior cuidado para ter diante dos olhos a transmissão sucessiva da luz no espaço. Querem-sei que a luz, esse agente que torna os objetos visíveis ao nosso órgão visual, não se transmite instantaneamente de um ponto a outro, mas sucessivamente, tal qual tudo, que se move. Sei que voa na razão de 300.000 km por segundo e que percorre 3 milhões em 10 segundos, ou seja, 18 milhões em cada minuto. Sei que emprega mais de 8 minutos em transpor a distância de 149 milhões de quilômetros que nos separam do Sol. A astronomia moderna tornou essas noções muito familiares. Lumen, e vós imaginais exatamente o movimento ondulatório da luz. Quereis eu o creio. Comparo, de boa mente, com o do som, ainda que aquele se processe numa escala incomparavelmente mais vasta. Ondulações por ondulações, o som se propaga no ar.
Quando os sinos vibram em continuado toque, seu mugido sonoro, que é percebido no mesmo momento em que o badalo bate por aqueles residentes em redor da igreja, só é recebido um segundo depois pelos que se encontram a 3,5 hectômetros, 2 segundos por quantos se achem além de 7 hectômetros, 3 segundos mais tarde por aqueles estacionados à longitude de 1 quilômetro da igreja. Assim, o som chega, sucessivamente, de lugar em lugar, tão longe quanto possa ir. De igual modo, a luz vai, sucessivamente, de uma região mais vizinha a outra mais distante no espaço, e se afasta dessa maneira, sem se extinguir, a longitudes que participam do infinito. Se pudéssemos ver, da Terra, um acontecimento que se desenrolasse na Lua, se, por exemplo, tivéssemos bons e eficientes instrumentos para perceber daqui a queda de um fruto tombado de uma árvore na superfície da Lua, não veríamos esse fato imediatamente a sua realização, mas 1 segundo e 1/4 depois, por isso que, para vir da distância da Lua, a luz emprega 1 segundo e 1/4. Aproximadamente. Se pudéssemos ver, igualmente, um acontecimento ocorrido sobre um mundo situado 10 vezes mais longe do que a Lua, só o perceberíamos passados 13 segundos da sua realização. Se esse mundo estivesse 100 vezes mais afastado da Lua, tomaríamos conhecimento do fato 130 segundos decorridos da sua efetivação,